Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar sequência a essas videoaulas aqui que é sobre a apostilinha São Paulo faz escola, tá bom? Então, na primeira videoaula eu falei o conceito de literatura, falei também sobre a linha do tempo dos movimentos literários. Agora nós vamos partir para o primeiro movimento literário, para o primeiro estilo de época da literatura portuguesa, que é o trovadorismo. Aqui está, né, apenas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, mas eu vou abarcar tudo, porque existem mais duas cantigas nesse período, tá bom? Chamada de cantiga de amor e cantiga de amigo, tá? Então vamos aqui para a aulinha preparada para vocês, tá? O trovadorismo ele surge por cerca de 1189 com a Cantiga da Ribeirinha, tá? Aliás, o primeiro documento que se tem história, que se tem registro escrito em língua portuguesa, tá? E ele vai até 1418, quando o Fernão Lopes ele foi nomeado para o cargo de cronista-mor do Reino de Portugal, tá? Então, o que é fazer o papel do cronista-mor? Registrar, fazer as crônicas do reino. Era uma espécie de pessoa que escrevia para o rei, tá bom? Entendam dessa maneira. Então, a partir do surgimento desse cargo, inaugura-se o humanismo, né? Que na era medieval portuguesa, digamos assim, na língua portuguesa. A primeira época lírica portuguesa é chamada de trovadorismo, e as composições dos trovadores são conhecidas como cantigas. Então, galera, é um momento que por que são cantigas? Porque eram músicas, eram composições feitas para serem tocadas, né, digamos assim, porque em espanhol se diz guitarra, né? Então não existe a palavra violão, não existia essa palavra violão, ela veio surgindo depois ah, com a inovação do instrumento, né? Que vem da palavra citar, que vem do árabe, né? Da língua árabe. Então eram pessoas que tocavam, cantavam e criavam essas poesias que eram cantadas, esses poemas cantados. Isso aí na época chamava-se de cantigas, né? Tá bom nesse período. Então isso é coisa antiga pra caramba, tá? Essas composições foram registradas, o pessoal fazia no papel para não esquecer, e virou um momento em que se registraram todas essas, né, um momento de registro dessas poesias, dessas obras, digamos assim, né, nesse período de 1189 a 1418, tá? Então eram cantigas. Essas cantigas eram divididas em duas grandes frentes, digamos assim, né? Existia a lírica, né? As cantigas líricas e as cantigas que eram satíricas, ou chamadas de sátiras, tá bom? Nas cantigas, o que significa lírica, né, professor? Né? Vamos lá, eu já deixei meio resumido. Poesia lírica sentimental é definida pelo excesso de sentimentalismo. Então, na lírica, tem tudo ligado ao sentimentalismo de quem compõe. Então, o poeta ele coloca a flor da pele, digamos assim, ele destaca seus sentimentos colocando à frente do seu pensamento racional. Então, na lírica não existe uma certa, digamos assim, racionalidade, não existe a razão, e sim a emoção. Tá bom? Basicamente é isso daí. Na poesia lírica, nas cantigas líricas, elas se dividem em duas também, nesse período. Cantigas de amor e cantigas de amigo. Vamos para os exemplos. Qual que é a diferença, professor, da cantiga de amor e da cantiga de amigo, né? A cantiga de amor era feita entre a dama e o cavaleiro, né? Cavaleiro medieval, aquele que montava a cavalo, tá? Estabelece-se uma relação equivalente à que existia na vida política. A mulher é vista como um suzerano, ou seja, a mulher é vista como aquela pessoa que é filha de pai rico, que mora, está encastelada e tal. E o poeta como um vassalo, aquele pobre coitado que tenta cortejá-la, ou seja, tenta namorar com ela, tenta virar marido dela um dia, tá? O cavaleiro se dedica de corpo e alma ao culto da amada. Então a cantiga de amor é aquela feita geralmente de um homem para uma mulher. Sempre aquele coitadinho que vive se matando a cavalo pelo mundo, aquela vida de bravura, e ele ama aquela certa pessoa. Essa coisa a gente vê muito em filme, né, de época, tá? Então tá um trechinho aqui da
de uma cantiga de amor. Então, vocês vão estranhar um pouco, vou até aumentar para que a. Né? Porque esse português dessa época aqui, ele é um português arcaico, né, galera? Então tá do jeito que foi escrito naquela época lá. Esses meus olhos nunca perderam, Senhor. Vejam bem que a palavra Senhor aqui se refere à palavra senhora. Então, desse português dessa época aqui, Senhor, senhora, era a mesma palavra, tá? Ó. Gran coita mentre eu vivo, ou seja, grande coisa enquanto eu vivo for. E direi-vos, fremosa minha, Senhor. Ó, minha, a palavra minha é minha. Ó. Destes meus olhos a coisa que é, ou seja, coisa que existe. Choram e cegam quando alguém não vem. E ora cegam por alguém que vem. Então, isso daqui é uma cantiga, ou seja, há alguém, um homem, né, um cavaleiro, cantando, fazendo uma cantiga para uma amada, tá bom? A cantiga de amigo, qual que é a diferença, né? Elas são originárias da Península Ibérica, tá? Abordam o universo da cultura popular rural. Amigo significa, no contexto, amante ou namorado. Quem fala é uma mulher do povo que lamenta a ausência do seu amado. Sabe aquele cara que tem que ir embora para algum lugar, ou seja, para uma batalha, ou seja, para trabalhar, que ele vai embora e não sabe se volta? É mais ou menos nesse contexto que surge a cantiga de amigo, né? Então, enquanto basicamente a cantiga de amor ela fala do homem que quer cortejar aquela dama meio que está enclausurada ou que está encastelada, ou a cantiga de amigo é aquele que é o inverso, é uma mulher, uma namorada, ela fala que ela tem esse sentimento pelo o amor ou pelo amante que está indo embora, tá? Que está ausente, ó. Olha o exemplinho aqui da canção. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ou seja, onde que ele está? Ai Deus, e o é, o significa onde, tá? E é está. E onde está? Ai flores de verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Aí foi embora. Deu para entender que existe ali um eu lírico, existe alguém ali chorando ou lamentando a ausência do amante, tá bom? Na sátira, agora no ramo satírico, tá bom? Então existe o ramo lírico e existe o ramo satírico. A sátira é feita para que serve a sátira? Ela serve para ridicularizar vícios, costumes e até as instituições. Ou até um reino é uma instituição, tá bom? Uma coroa é uma instituição. Vamos lá. Existem dois tipos, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Todas essas são sátiras, né? A sátira, ela é sutil e indireta e é irônica, tá bom? E por vezes sarcástica, evitando citar o nome. Então, na de escárnio, não se cita o nome de quem você está, o alvo da sua crítica, tá bom? Ou da sua ridicularização. Então, olha lá, olha aqui, ó, um exemplinho claro. Ó. De um certo cavaleiro sei eu, por caridade, que nos ajudaria a matar ta saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade, não é rei nem é conde, mas outra protestade, que não direi, que não direi. Ou seja, deixa muito ali na dúvida sobre quem está falando. Ela é sutil, ela é devagarinho, tá? A cantiga de maldizer, ela já é uma cantiga muito desbocada, né? Ela é direta, chega até a ser vulgar, ela é grosseira e chula. Então a cantiga de escárnio é sutil e irônica. A cantiga de maldizer é grosseira. Parece alguém falando um monte de palavrão dentro de uma sala de aula, né? Por vezes obscena ou pornográfica, chegando a citar o nome da pessoa alvo da sátira. Olha lá. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo e de Bonoval. O vosso trovar não é natural, ai de vós como ele e o... Olha lá, falando demo no caso do demônio, né? Em trovardes mal vejo, ou eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Então você viu como é que ela é mais, ataca mais um pouquinho mais profunda? Então tá aí
a diferença entre a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio. Então lembre-se, o, o trovadorismo tem esse nome por causa da palavra trova, que significa cantar, tocar um violão e cantar. Aí você acha que isso é uma coisa do passado? Não, está muito atual, tá, galera? Até nos dias de hoje, o que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, de pessoas que estão próximas do trovadorismo, né? Essa influência trovadora. Muito. Se você pegar o repente do Nordeste, por exemplo, tem uma ligação muito próxima com o trovadorismo. É uma influência quase que direta mesmo, tá? Se você pegar os cururueiros, aqui o cururueiro é a pessoa que canta cururu, ali na região do Médio Tietê, de Piracicaba, Sorocaba, aquela região toda ali, você vai ver também que são músicas que são feitas de improviso e que tem muita característica muito parecida com a dessa época do trovadorismo português, tá bom? Então tá muito ligado a isso. Também no Rio Grande do Sul existe também pessoas que fazem esse tipo de canção, de música, meio que de improviso e depois fica eternizada na memória do povo, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós temos aqui uma primeira atividade, tá? Que vocês deverão ler, lógico, aqui tem uma cantiga aqui de escárnio também, tá? Essa aqui é uma cantiga de maldizer, tá bom? E existem aqui algumas, né, umas coisas básicas que talvez vocês já saibam, né? Aqui está perguntando o que é rima. Aqui está explicando o que é cantiga, que eu já expliquei. A rima é uma combinação de sons no final de cada palavra e no final de cada verso, né? Então, coração rima com perdão. Por exemplo, isso é uma rima, tá bom? Então, isso é básico, isso aí acho que vocês já expliquei isso para vocês, tá bom? Então, nós vamos aqui há uma série de perguntas que numa próxima videoaula eu vou entrar com explicação, tá bom? Então, vocês precisam fazer a leitura desta cantiga aqui para poder responder a questão número 1 e depois a questão número 2 também. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar que vocês façam essas atividades aqui até a página 92, tá bom? Então, eu acho que vocês não vão ter tanto problema com essas atividades, da número 1 a número 6, tá? Aí eu volto com a correção dessas atividades da São Paulo Faz Escola, tá bom? Um abraço aí, façam a leitura disso daí, me mandem perguntas pelo WhatsApp e pronto. É básico isso aí para hoje, para essa semana, basicamente o que vocês precisam fazer, tá bom? Um abraço, galerinha, fiquem com Deus.